CBN, Riscos Sociais. Muito bem, a partir de hoje, toda quarta aqui na CBN, esse quadro CBN Riscos Sociais, nós vamos conversar e ter aqui conosco o Dr. Evaldo Melo de Oliveira, médico psiquiatra, psicanalista, consultor para assuntos referentes aos problemas relacionados ao uso de álcool, de outras drogas do Ministério da Saúde. Foi presidente da Associação Pernambucana de Psiquiatria, presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, secretário de Saúde da cidade do Recife, diretor técnico do Instituto Recife de Atenção Integral às Dependências e conosco, a partir de hoje, aqui na CBN. Doutor Evaldo Melo, bom dia, muito obrigado, bom poder falar com o senhor novamente. Meu amigo Aldo, bom dia, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com seus ouvintes e eu acho que a gente tem que começar destacando a importância de ter essa conversa, Aldo. Que bom. Veja, a questão do sofrimento psíquico, da saúde mental, ela tem uma importância na saúde pública, porque ela é a segunda doença, o grupo de doenças, é o segundo grupo de doenças que mais atinge a população. Primeiro são as doenças cardiovasculares, depois vem as depressões e as outras doenças. Então, de repente, quando a CBN tira um espaço para colocar a saúde mental em evidência, ela está colocando a informação, a ciência, a serviço da população, e mais do que isso, ela está também enfrentando a questão do preconceito, porque o sofrimento psíquico, a dor psíquica, que eu chamo aquela ferida que sangra para dentro, não sangra para fora, então as pessoas não veem o sangue, ela é muito, muito carregada do preconceito. Até para a própria pessoa que sofre, né, tem uma dificuldade de assumir o seu sofrimento psíquico, porque a gente precisa superar esta ideia de que procurar psicólogo é frescura ou quem vai para psiquiatra é louco. A gente tem que superar isso. Isso já não é mais aceito e a gente tem que entender que a dor psíquica é responsável por grande parte dos acidentes de trânsito. A gente tem que saber que a dor psíquica é responsável por a exclusão e por grandes problemas que nós tivemos na pandemia. Muito bem. Então, bom, né? Muito prazer estar contigo, Aldo. Bom, muito bom. A gente aqui agradece. Bom, como disse, bom poder rever o senhor. Faz um tempo que a gente não conversa e voltando o senhor falar conosco aqui dentro desse quadro para a gente toda quarta ter esse encontro para falar sobre esses riscos sociais. Mas, doutor Evaldo, vamos começar hoje então falando sobre os transtornos de ansiedade. E esta pandemia, ela deixou muito clara, ela abriu definitivamente as cortinas para essa coisa da ansiedade. Ansiedade, de fato, acomete muita gente, é um mal hoje, a ansiedade está muito mais presente do que a gente imagina na sociedade, doutor Evaldo? O Brasil é tido como campeão de ansiedade no mundo, em torno de 16% da população. A ansiedade, a gente tem que fazer a caracterização, Aldo, em relação aos nossos ouvintes, a ansiedade é diferente do medo. A ansiedade é um medo sem uma causa concreta, objetiva que justifique esse medo. A ansiedade que pode crescer para a angústia e a angústia que pode crescer para o pânico, ela vai tomando e vai impedindo que as pessoas exerçam as atividades da vida normal. Então, o conjunto de ansiedade, que às vezes se associa à depressão, porque a gente tem uma coisa que se chama depressão ansiosa, ou uma depressão que se expressa através da ansiedade, ela é importantíssima de ser compreendida e de ser enfrentada. Veja, eu volto a dizer, há uma necessidade de a gente falar para as pessoas que sofrem, que o seu sofrimento, ele não é menor, ele não é um sofrimento que deve ser desconsiderado e que as pessoas precisam procurar ajudas quando se sentem em sofrimento psíquico. Doutor Evaldo, cada caso é um caso bem específico. O que causa essa ansiedade? Isso vai depender de pessoa para pessoa? A ansiedade pode aparecer, por exemplo, Aldo, quando você tem algo que você julga que é grande demais para você enfrentar. Se você tem um desafio que é grande demais para você enfrentar, você começa a ter aquela angústia antecipatória e antes de que aconteça qualquer coisa, você já começa a se incomodar, você já começa a suar frio, você já começa a ficar com taquicardia, você já começa a ficar com aquela apreensão, às vezes se associa com irritabilidade. Então, pode ser. Agora, tem a natureza de cada pessoa,
a história pessoal de cada um, como você disse, cada história é uma história, a história pessoal pode preparar a pessoa para essas situações ou pode, em algumas situações, agravar este medo que não é real. Não é medo de um perigo que não é real. É um perigo muito mais psicológico, não é imaginário. É, na verdade, a partir da fantasia e da produção fantasiosa da mente. Doutor Evaldo, a ansiedade pode ser um portal para outros problemas ligados aí à depressão, por exemplo, à síndrome do pânico? De repente, a ansiedade pode ser o gatilho para outras mazelas como essas? Pode. A ansiedade, em geral, é o sintoma mais básico, eu diria que mais frequente em todos os outros quadros. É a ansiedade. Como eu te dizia, ela pode se associar à depressão, e aí a gente tem uma depressão ansiosa, porque a depressão, Aldo, ela pode se expressar de várias formas. A gente pensa só depressão como sendo tristeza. Depressão pode ser irritabilidade. Depressão pode ser, por exemplo, a dificuldade de levantar ao amanhecer, a dificuldade do adormecer. Então, pode ter sono demais, pode ter sono de menos. E a depressão pode ter ansiedade. Os outros quadros, por exemplo, a gente pode ter uma ansiedade psicótica. Nos quadros psicóticos de esquizofrenia, a gente pode ter uma ansiedade ligada aos transtornos bipolar. Então, a ansiedade é um sintoma que aparece em várias situações psíquicas. Mas quando você caracteriza que o quadro principal é de ansiedade, então o diagnóstico passa a ser de ansiedade, de transtorno da ansiedade. Mas a ansiedade está sempre presente nos mais variados quadros do sofrimento psíquico. E como é que a gente entra na esfera do tratamento, da cura, do controle? Veja, primeiro a identificação. Tudo começa com a identificação, Paulo. Tudo começa que a pessoa tem que entender que está com um nível de irritabilidade, com um nível de ansiedade acima daquilo que seria considerado normal. Eu acho que quando a gente está numa noite escura que vai passar numa rua deserta, a gente vai ter medo. Mas a ansiedade, quando ela não tem este elemento externo, a pessoa tem que identificar, olha, não estou tendo a minha reação diante de uma situação qualquer normal. Então eu tenho que identificar que está diferente a minha reação. Depois eu tenho que identificar que tipo de sofrimento isso está causando em mim. Por exemplo, a síndrome do pânico, que é a ansiedade levada ao extremo, começa a impedir que as pessoas façam até tarefas simples do dia a dia. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que morava em Boa Viagem e ela começou pela síndrome do pânico, não conseguia passar pela ponte do Pina. Então ela fazia tudo, ela era médica, inclusive. Tudo que ela tinha que fazer em Boa Viagem. E gradualmente essa ansiedade, quando se transforma em pânico, começa a criar um impedimento que as pessoas se movimentem. E essa minha paciente, por exemplo, terminou nem conseguindo ir para o consultório, não conseguia sair de casa. Então, é a identificação de que é uma modificação no seu comportamento e que aquele comportamento precisa ser trabalhado. E, portanto, você tem que procurar um especialista para poder conversar sobre esse seu sofrimento. Muito bem. Doutor Evaldo, obrigado pela atenção. Quarta-feira que vem temos um novo encontro, todas as quartas, para a gente falar desses riscos sociais, para a gente falar de síndrome de pânico, de ansiedade, de esquizofrenia, enfim, para a gente falar de tudo que venha a ser notícia e que, de certa forma, se abate sobre a sociedade, principalmente em dias mais recentes. Obrigado, doutor Evaldo. Até o próximo encontro. Um abraço, Aldo. Um abraço para todos. Obrigado. Doutor Evaldo Melo, a partir de hoje, todas as quartas, conosco aqui no quadro CBN Riscos Sociais. E você pode, inclusive, enviar a sua pergunta. Se você quiser tirar alguma dúvida, manda para a gente aqui, para os nossos canais de comunicação e, a posteriori, o doutor Evaldo Melo responde você.